Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre e nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e região. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje segundamos com um monte de assuntos quentes e polêmicos que mexeram um monte com o mercado na sexta e continuam mexendo nessa abertura. Então vamos entender tintim por tintim o que tem a ver Trump, tarifa, tornozeleira e por que gerou toda essa tensão nos mercados na sexta e hoje. O que está por trás disso, que recados estão sendo dados e o que vem de novidade dessa novela tarifária aí que a gente tem um capítulo a cada dia. Às vezes até mais de um capítulo no mesmo dia porque vai de 0 a 100 muito rápido. Mas além disso, vamos falar de um estudo do IPEA que mostra onde o Brasil poderia ter fontes de arrecadação até mais eficientes, eu diria, do que outras fontes que estão sendo buscadas, mas que são muito difíceis e que sofrem muitos entraves, especialmente no Congresso. E se der tempo, a gente passa pelo Focus e pela cesta básica. Antes de tudo isso, antes da gente entrar em todos esses assuntos, já vamos passar pela agenda, que hoje está curtinha, a agenda está meio xoxa, uma agenda que vem do fim de semana, um pouco mais morna, mas que traz dados importantes e, mais que isso, falas importantes. Então vamos ver quem que fala hoje, quem já falou, o que tem de discurso e indicador para sair. Porque logo de cedinho, às 8 horas da manhã, a FGV divulgou o IGPM, mas não o IGPM completo ainda, até porque mês de julho ainda não acabou. 8h25 tem relatório Focus semanal do Banco Central, então esse relatório Focus é aquele velho conhecido nosso que traz as perspectivas do mercado, as projeções do mercado para os principais indicadores macroeconômicos aqui do Brasil. 9h30 da manhã, quem falou foi o Jerome Powell. O Jerome Powell que está na mira também, está na berlinda ali do Trump, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas ele fez um discurso de boas-vindas em um evento hoje. E às 13h15, quem fala é o diretor executivo de estratégia e estabilidade do Banco da Inglaterra em um evento do Fed nos Estados Unidos. Então a gente tem essa participação à 1h15 da tarde. E depois a gente tem outras falas que vão aparecer na segunda parte da tarde, mas também aqui uma agenda bem vazia em indicadores de Brasil, como vocês estão vendo, a gente tem IGPM e o relatório Focus, algumas pessoas falando nessa primeira parte da manhã, então já vamos passar aí para a segunda parte da agenda, que tem o finzinho aí de quem mais fala, né? Tem a Michelle Bauman participando também, de uma conferência de grandes bancos às 2 horas nos Estados Unidos. A Christine Lagarde fala às 14 horas também em um jantar, né? Ela tem um jantar informal ali com a presidente do Banco Europeu de Investimento. E às 15 horas aqui do Brasil, né? Com certeza a Christine Lagarde não janta às 14 horas, é porque a gente está falando com o fuso aqui do Brasil. 15 horas a balança comercial semanal é divulgada, essa também velha conhecida nossa, está toda semana na agenda. E no Japão, os mercados ficaram fechados hoje. Então, como eu falei, uma agenda que tem muitas falas importantes, especialmente do Jerome Powell, que está na mira, mas em indicadores ela está bem vazia, tanto aqui quanto fora. Mas a gente vai comentar o Focus com vocês e vai trazer outros assuntos relevantes que não estão na agenda, mas que balançaram e sacudiram todo o mercado na sexta. Então, Diego, conta pra gente, bom dia para você, como é que foi esse movimento na sexta-feira? Muito bom dia, Débora. Muito bom dia para toda a nossa audiência. Muito bom dia aqui para a nossa equipe de telespectadores fiéis que chegou em peso nessa segunda-feira. Enfim, bom dia para a Gladys, para o Bad Dog, para o Ricardo, para o Vitor Valim, para o Valdeci. Muito bom dia para todo mundo. Pois é, Débora, eu não sei você, mas a minha sexta foi de calmaria e de descanso. Agora, a da Bolsa foi de muita ansiedade. O Ibovespa encerrou a sexta-feira com uma queda de 1,61%, aos 133.381 pontos. Na semana, a perda acumulada foi de 2,06%. Agora, no mês, a queda já é de quase 4%. No ano, a situação ainda é positiva. O ano apresenta uma alta de 10% aproximadamente. O motivo para tanto mau humor na sexta-feira foi a novela envolvendo a família Bolsonaro.
Tanto a operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, quanto a nova investida tarifária contra o Brasil por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionaram os investidores com incertezas políticas, tanto no cenário interno quanto externo. Nesse panorama, o dólar subiu e fechou a semana passada cotado a R$ 5,59. Já no mundo corporativo, ações de grandes empresas como Petrobras e Embraer lideraram as perdas. A Vale, por outro lado, registrou uma leve alta sustentada pela valorização do minério de ferro. Agora, indo para os Estados Unidos, em Nova York as notícias também não são exatamente animadoras. As bolsas por lá fecharam sem uma direção única, mas com uma novidade por parte do Nasdaq, que mais uma vez renovou o recorde de fechamento. O Dow Jones caiu 0,32%, o S&P 500 recuou 0,01%, praticamente no 0 a 0, aquele cenário de estabilidade, e o Nasdaq avançou 0,05%. Débora? Vamos entender o que esse imbróglio fez, né, aconteceu na sexta-feira, por que ele aconteceu e por que ele aconteceu desse jeito depois de toda a novela da tornozeleira e da família Bolsonaro. O que levou isso, a Bolsa cair tanto? Tem uma coisa tem a ver com a outra? E eu já adianto para vocês que sim, uma coisa teve a ver com a outra, mas indiretamente eu diria. Porque o que aconteceu? A gente teve, né, toda a movimentação e a operação da PF na sexta. O Bolsonaro está de tornozeleira, então um beijo para todo mundo que não está, mas o Bolsonaro está de tornozeleira. E aí o Trump reagiu a isso, dizendo que quem tiver hostilidade contra, não amigos, porque ele não usa a palavra amigos, né? Ele já deixou bem claro que Bolsonaro é só alguém que ele conhece, né? Só alguém que está ali, né? Um velho conhecido, um conhecido lá do passado, um conhecido do Brasil, né? Então ele não usa a palavra amigo, ele não diz que tem ele como amigo, mas que considera uma pessoa honesta. E a gente precisa lembrar que Donald Trump é sempre WandaVision, né? Ele cria sua realidade, acredita e vive nela. Na realidade paralela de Donald Trump, Bolsonaro é considerado um homem honesto. Então, ele fala que não é um amigo, mas ele considera honesto, então ele vê que está tendo uma perseguição contra uma pessoa honesta e que quem perseguir aí pessoas, né, com hostilidade, pessoas que tenham algum alinhamento com ele ou com os Estados Unidos, ainda que muito distante, porque ele sempre deixa isso claro, apesar de Bolsonaro deixar o oposto claro, parece que não tem muita reciprocidade aí. E aí ele diz que pode vincular uma taxa de 50% em países que fizerem isso. Então isso gerou toda uma incerteza na sexta-feira de que o Bolsonaro poderia, inclusive, aumentar ainda mais as tarifas em relação ao Brasil. E isso acabou derretendo o humor de quase todo mundo. A maioria das ações foi para o terreno negativo, porque vários setores podem começar a sofrer se ele tiver essa retaliação mais arbitrária ainda, né? Porque não que a outra não seja, porque a gente não tem nenhum motivo para que a nossa tarifa seja maior entre os países que foram tarifados, não tem nenhum motivo econômico ou de balança comercial que justifique os 50%. Se o 20% já era questionável, quem dirá os 50%? Então já não tem muito motivo, já é bastante arbitrário e ele pode ainda usar qualquer justificativa para colocar ou mais 50% ou colocar mais percentual de tarifa em relação a produtos brasileiros. Então esse clima de incerteza, e porque Donald Trump é muito imprevisível, se a gente tinha até sexta-feira aquele sentimento que o Brasil ia conseguir negociar e que isso estava perto de acontecer, que Donald Trump talvez voltasse atrás o mais rápido possível, quando entendesse que vai começar a sofrer, né, com as tarifas impostas aos produtos brasileiros, principalmente na inflação ao consumidor, isso mudou de figura na sexta. Mudou completamente, por isso que eu sempre falo, Donald Trump é muito imprevisível e é uma bomba relógio, porque cada hora ele fala uma coisa e a gente não pode esquecer que ele não é um qualquer falando na pracinha ali. Ele não sou eu falando qualquer coisa, não é você falando qualquer coisa, é o presidente de uma potência mundial. Então, quando ele fala, tudo ganha muito mais peso. Tudo vai ser levado em consideração, embora ele possa mudar de ideia no dia seguinte ou no próximo horário. E isso gera muita instabilidade nos mercados e de forma geral, não só nos mercados, mas do lado produtivo também, porque quem que vai querer tomar alguma decisão, sendo que pode mudar de figura nas próximas horas, no próximo dia, no próximo mês.
Então, todo mundo fica em compasso de espera, todo mundo fica em meio à incerteza. E isso predominou na sexta-feira, sem dúvida, aqui no Brasil. E por isso a nossa bolsa caiu tanto. Mas não para por aí, porque ainda teve, em seguida, né, na sexta ainda, e olha que a gente só teve um dia, né? Sexta a gente não teve programa, mas isso aconteceu ali ao longo do dia. Então, a gente está falando de metade de sexta-feira e do fim de semana, e olha quanto Trump falou e olha quanta besteira ele falou. Porque aí na própria sexta-feira, ele aproveitou para atacar o BRICS, que a gente sabe, né, que toda essa movimentação de Donald Trump tem também o BRICS como alvo. E ele falou que países do BRICS também podem sofrer com uma tarifa de 10%, falou que o bloco não vai durar, e que ele não acredita que vai ter, né, sustentabilidade no BRICS e que ele vai sim atacar os países que fazem parte do BRICS. Então isso também gerou uma incerteza adicional e a gente vai empilhando incertezas em relação às atitudes de Donald Trump. E aí ele aproveitou, inclusive na sexta-feira, no domingo, no dia 20, ele aproveitou para atacar quem? O Jerome Powell, que está falando agora, presidente do Fed, ele de novo atacou Jerome Powell. Então, assim, Donald Trump, ele precisa também sempre de colocar o outro, né? Os Estados Unidos sempre fizeram isso, sempre usaram muito essa forma de lidar, e também essa é quase uma arma ali. Ele coloca alguém como o outro e ele coloca toda a culpa naquele outro, vira um alvo. E aí ele vai usar aquele outro como inimigo dos Estados Unidos. Isso acontece durante toda a história dos Estados Unidos e assim eles justificam as suas ações. E Donald Trump usa muito essa forma conhecida aí dos Estados Unidos. Então agora também o inimigo dos Estados Unidos é o Jerome Powell, que não baixa a taxa de juros como ele quer. E de novo no domingo ele falou: eu entendo mais de juros do que o Powell, então eu entendo mais de juros do que o Fed. Eu até queria achar uma aspas aqui do Donald Trump, né, que ele fala justamente isso. Trump diz saber, abre aspas, Trump tem uma autoestima incrível. Se eu tivesse 0,01% da autoestima que Donald Trump tem, eu acho que não teria a síndrome de impostora que tenho. Mas vamos lá, Trump diz saber melhor que ninguém sobre Fed. E aí ele fala que sabe melhor que ninguém o que o mercado financeiro quer, que é melhor para os juros dos Estados Unidos, e diz que, abre aspas, ninguém precisou me explicar isso. Eu sei melhor do que ninguém o que é bom para o mercado e o que é bom para os Estados Unidos. Se não fosse por mim, dá até vontade de... O mercado não estaria com altas recordes agora, provavelmente teria despencado. Olha a autoestima do Laranjão. Então obtenha as suas informações corretas e as pessoas não explicam... e as pessoas não me explicam, eu explico para elas. Então ele está falando que ninguém explica nada para ele. Ele que explica para as pessoas quais são as atitudes corretas e se não fosse ele, as bolsas nos Estados Unidos iam estar despencando e foram as atitudes dele que estão levando as bolsas recorde. Eu quero saber se ele vai tomar também para si quando começar a inflação nos Estados Unidos, porque Donald Trump ele só quer colher louros, né? As culpas, ele é tipo Homer Simpson, ele coloca em quem ele quiser. E não contente com isso, aí eu vou trazer mais uma curiosidade de qualquer coisa, mas que tem a ver com o Brasil. Donald Trump também disse hoje, mais cedinho, às 9h56 da manhã, que ele também entende mais do que Coca-Cola, do que a própria Coca-Cola. E olha que a gente nem está falando de Fanta, que é laranja. A gente está falando de Coca-Cola. Ele diz que entende mais da fórmula de Coca-Cola e faltou, aí eu vou entrar na segunda parte que faltou. Ele abre aspas. Tenho falado com a Coca-Cola sobre usar açúcar de cana verdadeira. Porque o que usa na Coca-Cola? Aquele xarope de milho, né, corn syrup, que acaba sendo uma forma de adoçar, e a Coca-Cola usa isso. E ele está dizendo, tenho falado com a Coca sobre usar açúcar de cana verdadeiro na Coca dos Estados Unidos. E eles concordam em fazer isso. Isso será uma ótima medida para eles, vocês vão ver. Então, até na Coca-Cola, Donald Trump está se intrometendo. Só que ele esqueceu de uma coisa muito importante, que é os Estados Unidos não têm déficit na compra de açúcar. Eles não produzem açúcar suficiente para o tanto que eles consomem, por isso, inclusive, eles usam o xarope de milho como alternativa. Então, eles precisam o quê? Importar açúcar. E aí, né, quem que exporta açúcar para os Estados Unidos? Quais são os países
que mais exportam açúcar para os Estados Unidos. A gente precisa pensar nisso. Um deles é quem? É o Brasil, que é um grande exportador de açúcar. Inclusive, a gente sempre fala aqui, né, que o Brasil ele produz, a escolha de produzir açúcar ou produzir qualquer outro produto vindo da cana, normalmente vem do que é mais interessante para o lucro de quem produz. Então, se é mais interessante produzir açúcar, produz açúcar e exporta. Então, a gente exporta muito açúcar. É um produto importante aqui da nossa base. Só que acho que o Donald Trump pensou em tudo isso, mas esqueceu que colocou uma tarifa de 50% para os produtos brasileiros e açúcar está lá no meio. Faltou, aí como está aqui na matéria do Wall Street Journal, faltou combinar com os canaviais. E aqui tem um dado importante, inclusive. Ele teria que aumentar drasticamente a importação de países como México e Brasil, e os dois estão tarifados, né? Então, o México com 30%, o Brasil com 50%, a Coca-Cola também ia ficar mais cara lá no final das contas se tivesse essa substituição. Por quê? Porque Donald Trump colocou uma tarifa de 50% e 30% nos países que exportam mais açúcar para os Estados Unidos. Ele teria que aumentar ainda mais. Isso ia aumentar o preço do insumo da Coca-Cola. Você ia ter um aumento no preço da Coca-Cola, então ele está metendo o bedelho em tudo, ele acha que ele sabe mais do que todo mundo o tempo todo, só a mãe de Donald Trump fez filho esperto, e aí a gente já viu o que está dando, né? Ele quer se intrometer em todas as situações, em todas as questões, e está colocando os pés, né? Metendo os pés pelas mãos aí o tempo todo. Vamos ver o quanto ele consegue sustentar isso, porque na hora que começar de fato, lá depois de 1º de agosto, bater no bolso dos americanos esse aumento de preço, que normalmente até vem antes com a expectativa de aumento de preço, aí a gente vai ver se ele vai assumir também quanto ele é genial nessas medidas. Agora eu vou mandar de volta para a redação para o Diego, que a gente tem outro assunto super importante para vocês, que é o estudo de IPEA, né, Diego? Conta pra gente aí o que saiu de estudo em relação à eficiência tributária. Exatamente, Débora. Um novo estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, entra em cena com diagnóstico sobre como nosso sistema como nosso sistema tributário é desigual e precisa mudar. Entre as propostas do estudo estão voltar a cobrar imposto sobre dividendos para pessoas físicas, rever regimes especiais e fechar brechas que tornam a cobrança do lucro empresarial um lugar de privilégios. Na OCDE, 31 de 38 países já reduziram o imposto de renda de empresas. Muitos compensaram com aumento na taxação dos dividendos. O Simples Nacional, por exemplo, acaba beneficiando quem mais fatura. E empresas do lucro presumido pagam menos imposto do que deveriam, segundo a própria Receita. O estudo ainda propõe ajustes no setor petrolífero como uma contribuição extra, que varia conforme o preço do barril e o câmbio. Débora? Vamos lá, vamos entender essas propostas do IPEA, né? Até para ver, porque essa notícia ela vem, né, na seara ali do que a gente estava comentando, aquela toada do IOF. Então eu estava falando, o IOF ele acaba pegando algumas parcelas de população e a gente tem, né, algumas outras fontes de arrecadação que são mais interessantes. A gente poderia sim taxar rico de verdade, né? Taxar grandes fortunas, ter uma taxação de patrimônio que realmente faça sentido e que vá ter um papel importante na arrecadação, taxar dividendos também, né? Que hoje são isentos, então quem recebe milhões por ano, e não são poucos milhões, a gente está falando de muitos milhões, a gente está falando de centenas de milhões em dividendos, hoje não pagam R$1. Mas eu, você, a professora, a pessoa que está lá no caixa do supermercado, a galera que trabalha nas transmissões, todo mundo paga mais imposto do que bilionário aqui nesse país. Então, a gente precisa arrumar isso. E o IPEA fez esse estudo justamente pensando na parte das empresas, como essa eficiência também poderia contribuir. E olha que interessante, quem aparece nessa lista de possíveis, né, contribuintes aí, ou quem poderia contribuir mais com a arrecadação. Ele mesmo, que eu sempre falo aqui, o tal dos juros sobre capital próprio, que é uma jabuticaba aqui, né, porque só tem no Brasil, e os juros sobre capital próprio, ele vem como quase uma herança da hiperinflação. Então, era uma forma de você remunerar
o capital dos sócios, você deixava o capital na empresa e você remunera isso com uma forma de pagamento de juros. É como se, em vez de você pegar emprestado no banco, você pega emprestar. Olha, agora deu 3 tigres tristes aqui. Em vez de você ir pegar emprestado no banco, você vai e pega emprestado dos seus sócios. Então, os sócios aumentam o aporte de capital. Só que eles vão pensar, pô, mas eu posso deixar esse dinheiro parado em qualquer outro lugar. Pode, né? E você vai ter sua remuneração, que vai ser o próprio lucro da operação. Só que, como a gente tinha uma hiperinflação, tinha que ter quase um incentivo para os sócios deixarem o dinheiro parado ali e não buscarem outras alternativas para remunerar aquele dinheiro, e sim na empresa, como se o lucro já não bastasse, né? Então, a gente cria esse mecanismo de juros sobre capital próprio. E, mais que isso, nessa época dos anos 90 e 95, quando ele foi instituído, a gente tinha uma fuga de capital muito grande do Brasil, também ainda com muito receio que o Brasil não ia se estabilizar em relação à moeda. Então, a gente vinha de um período hiperinflacionário com muita saída de recursos. E todas essas jabuticabas que vão surgindo, né, a isenção dos dividendos, os juros sobre capital próprio, o próprio IOF, surgem nessa tentativa de regular esse mercado. E aí o juros sobre capital próprio é esses juros que você paga para o capital próprio do acionista, que está emprestando dinheiro para a empresa, a própria empresa, tá? E aí você remunera com juros. Só que isso não entra lá nos lucros. Isso não entra lá embaixo depois que você já pagou todos os seus tributos. Entra antes e entra como despesa. Então você lança uma despesa lá, juros sobre capital próprio. Essa despesa, ela vai diminuir o lucro, certo? Afinal, ela é uma despesa também. E diminuindo o lucro tributável, você fica com uma base tributária menor. Uma base tributária menor incide aquela alíquota de imposto em um valor menor, então vai ter menos imposto a pagar. Aí depois que você paga o imposto, você distribui os lucros e dividendos. Então ela vem para ser uma remuneração do capital próprio, mas entra como despesa. Quando ela entra como despesa, diminui a base tributária, diminui o quanto a empresa paga de imposto, e isso aumenta o lucro lá no final. Inclusive, tem várias comparações, empresa que distribui e não distribui juros sobre capital próprio, quanto ela ganha de eficiência tributária com isso. E toda vez que se tem uma discussão em relação a juros sobre capital próprio, vira um fuá, ninguém quer comentar disso, todo mundo quer, o mercado cai, porque as empresas que mais se beneficiam disso são empresas grandes, não é qualquer empresa que pode ter juros sobre capital próprio também. Então, o setor bancário se beneficia muito, né? O setor financeiro de forma geral, o petrolífero também. Então, a gente tem alguns setores grandes da nossa economia aí que se beneficiam. Então, toda vez que se aventa falar nisso, que alguma notícia surge, essas empresas caem, vira todo um burburinho, começa a ter toda uma retaliação também em relação a isso, porque ninguém quer mexer em algo que diminui a base tributária da empresa. Mas como o IPEA mostra, a gente tem aqui a tabelinha, só de juros sobre capital próprio, se tivesse, e aqui a gente até fez um paralelo aqui interessante, pode voltar na matéria anterior, porque quando saiu a notícia do IPEA, né, tinha uma outra notícia do lado, que tinha acabado de sair também. Governo perde 200 bilhões com tributação reduzindo de lucro das empresas beneficiadas com regimes especiais, que é disso que a gente está falando. E do lado tinha lá, gastos sociais com crianças e adolescentes cresce, mas ainda representa menos de 2,5% do PIB. Aqui para a gente ver, né, quem que custa de verdade para o Brasil? Será que é gasto social mesmo, como todo mundo sempre quer cortar? Ou será que são essas empresas beneficiadas com regimes especiais e outras muitas isenções, subsídios e coisas que poderiam já não existir, porque deveriam ser transitórias e continuam por aí? Então, vamos ver, por exemplo, com o JCP, o Juros sobre Capital Próprio, que não é o juros do Chico Pinheiro, o JCP é o capital próprio aí, quanto você poderia arrecadar, né, se você não tivesse esse benefício do lucro tributável aí sendo diminuído por essa manobra, que é uma manobra legal, afinal ela tem uma lei para isso, né, a mesma lei dos dividendos. Você poderia diminuir, né, ou aumentar, né, diminuir a renúncia e aumentar a arrecadação em 24 bilhões. Então você tem uma estimativa anual de uma renúncia de 24 bilhões só dos juros sobre capital próprio. Então você tem aí uma fonte que daria mais do que o IOF, por exemplo, só mexendo nessa jabuticaba nossa aí. O setor petrolífero
também tem algumas renúncias, né? Tem alguns regimes especiais em relação à forma que é tributada, só aí 60 bi. Se você pegar o lucro presumido também, que acaba tendo uma subtributação do lucro, porque tem a base presumida sempre menor do que a efetiva, 115 bi. Se somar os três, já dá 200 bilhões. 200 bilhões, gente, é mais do que o Brasil paga um ano de Bolsa Família para todas as 21 milhões de famílias. 21 milhões? Agora me fugiu o número. Mas todas as famílias que são beneficiadas com eu acredito que sejam, ou é 20,1 ou é 21, tá? Das famílias mas é família pra caramba, né? Que ganha ali, na média, R$600, enfim, mas você poderia pegar o dinheiro dessas empresas, já financiaria mais do que o Bolsa Família gasta em um ano, que é em torno de 158, 168 bilhões, dependendo do ano. E aí, sempre o que eu quero chegar aqui é que sempre a conta vai para o benefício social quando se fala em corte de gastos. Porque se você falar em mexer nessa arrecadação, quem que vai chiar? As grandes empresas vão chiar. E quem tem poder político e econômico, quem tem representante de verdade na maioria do Congresso? São esses setores. Então, é muito difícil mexer nesses privilégios e é muito mais fácil você jogar isso nas costas da população que não tem poder político e econômico e que depende de um benefício social. E lembrando que um benefício social aqui no Brasil, se você dá dinheiro na mão dessas pessoas por meio de transferência de renda, elas gastam. Isso volta também como arrecadação. A gente tem que lembrar que o tributo sobre consumo é super desigual, super regressivo e é alto. Então, isso volta também como arrecadação e ainda gira a economia. Agora, juros sobre capital próprio diminui base tributária da empresa e distribui mais dividendo porque no final sobra mais. Então, para onde está indo o benefício e quem realmente ele beneficia e por que é que a gente sempre pensa em cortar gasto do lado mais vulnerável? Era essa reflexão, foi muito rápido, não consegui concluir, mas era essa reflexão que eu queria trazer para vocês, até contrapondo ali, fazendo aquele paralelo entre a notícia do IPEA e a notícia do gasto social. Quanto custa esse gasto social e quanto pesa essa perda de arrecadação e que ninguém quer mexer? É muito mais conveniente, mais cômodo e até mais fácil jogar nas costas de quem não tem poder político e econômico, que somos nós aqui. Então era isso que eu queria falar. Vou convidar vocês para entrar no nosso link do iclmercado.com.br para se inscrever no ICL Eterno, dar uma força aí para o nosso programa. Estou pensando em alguma coisa especial, a gente tem 6 dias mais ou menos, mas eu vou tentar pensar alguma coisa nessa reta final para a gente, porque o meu interesse é que vocês entrem no ICL Eterno para assistir esse evento, para participar com a gente dessa programação incrível, dessa novidade. Tanto faz se você entra ali no mercado, no rolê, no Em Detalhes, no N1, você tem que entrar para ver o encontro, Esse é o objetivo. O objetivo é que todo mundo participe dessa grande novidade. Mas se puder dar uma forcinha aqui para o ICL Mercado, é óbvio que eu vou ficar muito contente. E agora vou empurrar o programa aqui para cima, vou arrastar para cima e mandar para os nossos vizinhos, para o William Deluca e para o Guga Noblar, que já estão a postos para receber vocês lá no Rolê ICL. Então, vocês estão em mais do que excelente companhia a partir de agora. E eu volto amanhã para trazer os novos desdobramentos desse embrolho todo e o que mais tiver de novidade que mexe com o nosso bolso, com a nossa bolsa e com as nossas vidas. Um beijão e até lá, pessoal! Dia 27 de julho, eu vou anunciar para vocês o novo e revolucionário capítulo do ICL. As universidades vão entrar em pânico. As empresas de streaming vão perder o sono. As empresas de educação não vão saber o que fazer. E o povo brasileiro vai celebrar de alegria, porque vem aí o projeto mais revolucionário que já foi apresentado até hoje no campo da educação, jornalismo e entretenimento. Vocês não podem perder esse anúncio. Você e sua família vão poder eternamente fazer parte desse novo ICL. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.